Você se envolveu com o anime e depois começou a ganhar mais, ter mais interesse pela cultura oriental ou vice-versa? Não, isso daí. Eu nasci nos anos 80, né? Aham. Então, isso começou com os tokusatsus dos anos 80, que estamos falando de Rede Manchete, Sim. que aí vem Jaspion, Changeman, Uhum. Jiraiya, Giban, Flashman, Kamen Rider. Então, tudo isso que passava na TV Manchete eu assistia e meio que criava um privilégio de acompanhar os dois períodos. Passava na parte da manhã, antes do almoço, e eu voltava, apressava minha mãe, Uhum. o passo dela, para chegar mais cedo em casa e assistia a parte da tarde também, que se eu não me engano era entre 18h30, mais ou menos. Então, aquelas vozes trabalhavam em outras produções ali, tipo, quem fazia o protagonista do Kamen Rider não fazia o protagonista do Changeman, mas estava ali participando de alguma coisa. Então, você marcava algumas vozes. Decorrente disso, vieram algumas animações japonesas que eu lembro de ter assistido, que era o Zillion primeiro, acho que passava na Record, se eu não me engano. E depois veio a febre, que trouxe notoriedade para a dublagem, que é Cavaleiros do Nos anos Zodíaco. 90 já, né? Isso. Dentro de Cavaleiros do Zodíaco, começou-se a trabalhar uma revista chamada Herói, revistinha Herói. Ela vendia na banca, era um preço acessível e a revista transmitia tudo o que acontecia dentro do estúdio, a atenção que os dubladores davam. Na época, quem cuidava de Cavaleiros do Zodíaco na Gota Mágica era o Gilberto Baroli. Uhum. E ele, em determinado momento, abriu as portas da Gota Mágica para os fãs acompanhar as gravações, terem contato, e aí todo mundo tomou conhecimento daquelas vozes que sempre ouvia. E eu relacionava cada voz com os tokusatsu. Quem, tipo, por exemplo, Leonardo Camilo fazia o Lion Man. Então eu sabia que o O Ikki Léo? Ah, o Léo Camilo era o Ikki de Fênix, mas também era o Lion Man, entendeu? legal. Então eu ficava relacionando as vozes. Então eu passei a conhecer todas e começaram a dar cara para as vozes. E nisso eu fui estudando e aí veio onde era feito, né, nos estúdios Alamo. E eu queria ir atrás disso tudo. Começou o meu contato com a cultura japonesa aí. Primeiro veio o karatê, assistia coisas dos anos 80, 90 também, Karate Kid, Uhum. mas a chance de estudar japonês mesmo, meus primeiros contatos de estudo, não que eu estudei direto, eu parei durante muitos anos, veio em 2006, 2007, por causa de uma série que impulsionou minha vida. Jiraiya, por exemplo, eu amava tanto que quando começou a ter internet de escada, eu pesquisava para saber de Jiraiya e as vozes de Jiraiya, todo o elenco e tudo, eu ficava estudando e descobri que tinha a arte, era uma arte de verdade mesmo. O pai do Jiraiya na série é um mestre de verdade do ninjutsu. Uhum. Pesquisando e tal, aí organização Bujinkan, onde treinar? Achei em São Paulo. Então eu saía lá de São Miguel Paulista para ir para o metrô Santa Cruz para treinar a arte do Jiraiya. Oh, que E legal. nisso eu tô até hoje. Já viajei para o Japão, desde 2015 eu viajo para o Japão. De 2015 a 2020 eu viajei para treinar com esse mestre. Hoje ele já aposentou, mas sempre com a filtragem dos meus professores, né? Porque eles são alunos diretos do mestre Hatsumi, que Mas é. então, de certa maneira, de Então fato. começou esse contato assim. E veio de fato, então, da dublagem, queira ou não. Veio da Porque dublagem. você Essa. assistindo, né, as séries na TV Manchete, como você falou, foi gostando dessa cultura e aí foi indo. Você se imaginava já naquela época que assistia Jaspion, Changeman, Já. dublador? Você queria estar ali? Então, a gente não tinha conexão de como era o processo disso. Até porque E eram eles pouquíssimos, né, na conseguiam época. vender para a criança que aquilo era daquele jeito mesmo. Uhum. Eu tive uma experiência muito curiosa, ia falar desagradável, mas foi desagradável Tá. porque eu era criança. Fizeram tanto sucesso na época que, por exemplo, Cybercops foi o único show que eu consegui assistir. Meu pai me levou no Circo Show para assistir o Cybercops. E já nisso tinha tido Changeman, Jaspion já. E aí eu tava louco, porque no final dava pra tirar foto com eles. E quando eu fui tirar foto, não eram as vozes que eu ouvia na TV. Então eu achei aquilo muito enganoso, Ah, sim. né? Então Decepcionou, né? decepcionou, deu uma frustrada. E depois, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com o Vigiane, eu perguntei pra ele por que que não foi. Aí ele falou, não, que não fecharam o contrato com a gente pra gente poder gravar e tal. E aí eu falei, então, fizeram uma criança infeliz. Eu queria ir Pois é. embora, eu não queria nem olhar pros bonecos, Olha que mas louco. era tão ligado a essas vozes. Eu linkava todo mundo. Eu É. sabia, quando eu entrei no mercado de dublagem, eu sabia o nome de todo mundo.
falava com respeito com todo mundo, Sim. mas chamava pelo nome e tal, conhecia cada um dos caras feras, assim, tranquilamente. E isso é Entrei com legal muito você respeito. falar isso, né? Porque existe essa diferença onde você estuda o que você faz de fato na íntegra. E por isso que eu te perguntei dessa maneira sobre os animes e tal, porque como você é diretor de dublagem, e você, lógico, você pode dirigir série longa de tudo, você não tem restrição. Mas você é chamado especificamente para dirigir séries de anime, séries orientais, porque você tem esse conhecimento todo, muito provavelmente também. Sim. Essa profundidade, essa vertical, né? Por exemplo, o desenvolvimento disso era que eu era meio maluquinho, eu ficava gravando os programas em VHS e ficava assistindo várias vezes e gravava as falas na cabeça. Então eu imitava as vozes que eu mais gostava. Tipo, imitava o Vegeta, imitava o Goku, imitava o Seiya, o Shiryu, essas coisas. Mas tudo meio que focado nisso já, que eu pedia pra minha mãe me levar na Alamo. Direcionado já, né? Mamãe, me leva na Alamo, tem aqui, ó, estão aceitando crianças, tal, mas eu não sei nem onde é. E eu dependia dela, ela trabalhava o dia inteiro, era só eu e ela, então ficou para bem depois. Mas quando eu vi que isso era possível, claro, fui uma pessoa que saiu da escola guiado pela orientação dos pais, Sim. de que você deve fazer uma faculdade Sim. quase que a todo custo, né? Sim. E hoje você percebe que com 17 anos você não tem autonomia para nada. Exatamente, não sabe ainda. E aí eu fui, estudei, foi uma experiência maravilhosa, eu me formei, sou formado em Ciências da Computação. Ó, Não me pergunte absolutamente nada. só tem diploma. Porque assim, diferente dos colegas, eu que pagava a minha faculdade. Eu pagava com o meu trabalho e eu não tinha como eu fazer estágio. Estágio pagava menos do que a mensalidade. E eu que sustentava a minha família lá, com a minha mãe e meu irmão. E aí, quando eu acabei a faculdade, que aí deu tempo de... Pô, já tinha feito algumas coisas de teatro, mas eu falei, tô tudo enferrujado. Fui atrás para reciclar. Beleza, prestei banca lá, tirei meu registro e aí fui atrás de um curso sério. Caí numa roubada, porque usavam o nome do Wendel Bezerra num curso. Então, isso que eu ia perguntar, como é que foi essa trajetória tua para pegar o teu registro de ator, né? Porque você... Isso. Eu comecei fazendo umas peças de teatro... 2 peças de teatro eu fiz, eu falei, não é o suficiente, preciso retomar. E eu ficava atento, porque os dubladores falavam que tinha que ser ator e tal. E na época tinha que ter, eu não sei como é que tá agora, mas tinha que ter 3 peças comprovadas e documentadas ali para você poder tirar o seu registro, isso. Eu tive as 3, mas eu prestei banca também para poder garantir. Eu queria muito. Eu fiz só para dublar. Eu não gostava de estar no palco.